Olá, bem-vindos à nova temporada do CROcast. Estamos de volta com episódios inéditos e super interessantes. Hoje nós vamos explorar o raio-x portátil. Será que ele representa uma facilidade ou um risco na prática odontológica? Para isso, vamos conversar com a doutora Márcia Silveira, professora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, doutor Cláudio Menezes, mestre e doutor em tecnologias energéticas nucleares, especialista em física médica na área de radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica e atualmente ele atua nas áreas de física médica, proteção radiológica e emergência radiológica no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, o CRCN-NE. Também conosco o Dr. Marco Frazão, conselheiro diretor e membro da Câmara Técnica de Radiologia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, e Dr. Eduardo Vasconcelos, cirurgião dentista e presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Sejam todos bem-vindos ao CROcast. Obrigado, e Betinho. Vamos conversar sobre o assunto raio-x portátil. Primeiramente, o que é? Como essa tecnologia está sendo utilizada na prática odontológica? Bom, deixa eu falar. Os aparelhos de raio-x, eles buscam, obviamente a indústria busca sempre trazer facilidades para a prática das radiografias, principalmente no consultório odontológico, que é o aparelho que a gente está abordando aí. E de algum tempo para cá, mais precisamente no ano de 2019, começaram a aparecer aparelhos de radiografias intraorais que são portáteis, que usam baterias e são sustentados pelo próprio profissional na hora de realizar a tomada radiográfica, né? Ele é responsável por sustentar o equipamento, posicionar das devidas angulações, selecionar o tempo de exposição e fazer o disparo. Aí fica a dúvida se é vantajoso ou não no aspecto de radioproteção e nos outros aspectos que a gente vai poder conversar aqui com todo mundo. Quando eu vi pela primeira vez essa questão do aparelho portátil, foi uma vantagem. A gente viu aquela publicidade em Instagram, das empresas, até no CIOSH mesmo, que é o Congresso aqui Internacional de Odontologia em São Paulo, grandes estandes oferecendo diversos modelos de raio-x portátil e vendendo aquilo como seguro. E eu fiquei bastante preocupado com a pulga atrás da orelha. Eu disse, rapaz, como é que pode ser seguro se no consultório, para a gente tirar um alvará, é um maior protocolo para conseguir uma autorização de 4 anos ali pelo Departamento de Energia Nuclear da Federal? E como é que esse portátil funciona? Como é que ele tem potência para fazer e ser seguro para o paciente? E aí saí conversando com a professora Márcia, professor Frazão, enfim, outros colegas que entendem de fato da área, para poder ver como é que o Conselho Regional se posicionava nesse sentido. Perfeito. Pode falar. Eduardo, existem vários prismas na avaliação desse processo. O processo de facilidade, tudo bem. O processo da indústria de promover facilitação, de você transportar o aparelho de um lugar para o outro, na utilização do home care, na utilização da odontologia hospitalar, eu acho que isso aí como indicação fantástica. A gente pode até citar na indicação bélica, né, nos pacientes durante as guerras que precisam ser examinados em outras condições. Esses aparelhos, eles têm um fundamento muito grande. Porém, a gente não pode esquecer que existem legislações específicas que regulam e tentam promover uma coisa chamada radioproteção, a proteção dos profissionais e a proteção dos pacientes. E aí a ciência, né, a doutora Márcia é uma pesquisadora no tema, no assunto há muito tempo, obviamente ela vai trazer visualizações diferentes desse tema, né? Onde isso é mais seguro, o que é seguro, até onde é seguro, se isso pode ser usado de forma natural, como um consultório odontológico de um profissional que realiza muita radiografia, ou de uma forma esporádica ou não, aonde está esse risco? Eu acho que é isso que a gente precisa realmente entender. Professora Márcia na faculdade. Boa noite. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Com relação à praticidade, eu acho que é uma condição indiscutível, né? É um aparelho que pesa pouco, ocupa pouco espaço. Hoje os consultórios são extremamente limitados, né? E você se valer de atender um paciente de âmbito hospitalar, como o próprio manual sugere, você poder atender pacientes ou pessoas em desastres, né? De um tsunami, como acontece em alguns países, de terremoto, né? Pacientes doentes que precisam, como na medicina já se usa dessa forma.
né? Mas a gente tem que entender que na hora que a gente segura um aparelho, né? Que dose nós estamos recebendo, se é que a gente pode calcular, né? Quais os nossos riscos e quais as estruturas estão expostas a isso, que a gente sabe que existem áreas nobres, a gente tem aqui um físico, né, que domina a área de radioproteção, a gente sabe perfeitamente que o profissional tem que sustentar, está muito próximo do aparelho, colado realmente no corpo, e o principal, o operador sabe que precisa se utilizar das proteções, porque quando ele tem o aparelho no consultório, ele usa um fator que é primordial, que é a distância. 2 metros da fonte, realmente 2 metros, até mais em alguns consultórios, porque as pessoas têm medo, eles estão realmente protegidos. Mas na hora que ele segura o aparelho, ele coloca o avental, ele tem avental no consultório para ele e para o paciente, ele tem protetor de tireoide para ele e para o paciente, né? Então essas coisas precisam ser levadas em consideração. E se a gente olhar o próprio manual, ele ainda orienta o uso de luvas plombíferas, né, para o operador. Então, isso são questões que precisam realmente ser revistas, como o operador está tratando e usando, né? Se ele faz angulação, de que forma ele usa? Eu acho que eu podia acrescentar aí com relação à proteção radiológica, né? Me veio agora na mente, que lá no final do século retrasado, né? Não é mais nem o passado, quando a descoberta do raio-x trouxe a possibilidade de se ver dentro do corpo, né, sem precisar abrir, né? Se a gente voltar no tempo, veja que progresso foi isso naquela época, né? Para a área da saúde, da medicina e da odontologia também. E eu vejo hoje essas novas tecnologias, né? Inclusive, não querendo me adiantar, né? Mas a questão também da inteligência artificial, a telemedicina. Eu vejo que essas novas tecnologias, né, do raio-x portátil odontológico, ele traz essas discussões, que é importante, como é importante você ter vários atores aí, né, que atuam nessa linha, né, de trabalho da radiologia odontológica, né, o CRO, a academia, né, o Centro Regional de Ciências Nucleares, que deve unir forças para que a gente possa, né, fazer esses estudos e entregar para a sociedade, né, essas respostas, né, que são trazidas, né, para o momento. Em termos de proteção radiológica, a gente tem 3 fatores, né, a limitação da dose, né, o fator distância, né, e a blindagem, né. Eu entendo, por hora, que essa nova tecnologia, ela tenta substituir o fator distância pelo fator blindagem. Agora, o quanto isso efetivamente acontece é discutível, e eu acho que tem muito trabalho aí para ser feito, né, em termos de medição, de estimativa, para ver se realmente é seguro. Um outro ponto que eu gostaria de acentuar é que a formação, né, profissional e também os eventos, né, que as categorias têm, né, congressos, seminários, etc., devem trazer essa melhoria, né, da formação dos profissionais para que a gente possa bem utilizar a tecnologia que está aí à nossa porta. Não tem como correr disso, né? E tem as vantagens, mas tem também, né, assim, desvantagens se não forem utilizadas de maneira otimizada. De maneira segura, né? Porque Segura, eu fico só imaginando, um profissional ali recém-formado, a odontologia, a maioria hoje são mulheres, 70% quase dos nossos profissionais são mulheres, recém-formado ali com seus 22, 23 anos, com um aparelho de radiografia portátil, segurando ali em cima da barriga e fazendo a tomada radiográfica. Eu fico pensando, rapaz, qual é o impacto que isso vai trazer para esses óvulos daí? Tem estudo sobre isso? A legislação, a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução do CRO ainda, ela prevê regras nesse sentido. E conversando com a professora Márcia no Encontro Pernambucano de Odontologia, a gente tocou um pouco sobre esse assunto. Quais são os riscos que
que isso traz. Os benefícios a gente sabe. Facilita, aumenta o acesso, mas a qual custo? Qual é o custo que a gente vai estar fazendo isso? Radiologia no início, ninguém sabia o mal que fazia, né? Tanto que os primeiros radiologistas todos... Exatamente. E a preocupação nossa enquanto conselho de órgão de fiscalizar e regulamentar é fazer com que seja seguro. Tanto para o paciente, que hoje a gente sabe que tem que ter o colete, o avental do chumbo para o paciente, tanto tireoide quanto peitoral, quanto profissional. A sua alegação, professora Márcia, do profissional não usar, não ter no consultório, vai ser uma coisa que o conselho vai passar a fiscalizar quando ele encontrar um raio-x portátil no ambiente. Até a própria... Departamento de Energia Nuclear, os órgãos que fiscalizam e dão um alvará lá, dão autorização para a gente poder tirar o alvará da vigilância sanitária, vai ser importante para, quando verificar, tem rachas no consultório? Tem um portátil ali, certo? Onde é que você apoia? Onde é que está o tripé? Tem colete para você também? Porque é uma coisa que... E outra coisa, é até recomendado para o operador, como ele usa muito próximo, utilizar um avental de maior espessura para proteger melhor o operador. Porque a gente sabe que para cada condição que você radiografa, por exemplo, o avental panorâmico não é o mesmo do periapical, em termos de espessura, porque você tem órgãos que são comprometidos de forma diferente. Inclusive, o panorâmico tem uma proteção de medula na região posterior. Então, a gente, quando sugeriu fazer o trabalho, né, que eu realmente não posso falar dos resultados, a gente utilizou de um avental de medicina nuclear, para que a gente tivesse uma proteção para o operador, já que o operador era um ser humano que estava ali fazendo a sustentação, a pesquisa. Né? A gente teve o aprove do comitê, que eu acho que isso foi assim, um ganho muito grande. Eles entenderem que em momento nenhum nós estaríamos colocando as pessoas que iriam contribuir em risco. Né? E assim... É muito questionável também a qualidade da imagem. Isso é uma coisa que agora a gente tem que falar como clínico que atua, né? A imagem é questionável e, assim, ele foi um raio-x criado para usar com sensor. Na hora que você utiliza o filme convencional, você vai aumentar muito essa dor, o tempo de exposição. Mesmo com os placas de fósforo, né, que são digitais também, mas eles também requerem maior exposição, porque eles são mais sensíveis que os filmes e menos sensíveis que os sensores. Né? Então, a gente tem que entender que a qualidade também tem que ser questionada por quem faz odontologia. Por exemplo, um endodontista que às vezes pega um canal muito atrésico, será que ele está vendo realmente? Né? Porque a imagem não sai, né? E eu questiono, na nossa realidade brasileira, eu não falo nem no Nordeste, quantos dentistas teriam sensores para se utilizar na clínica diária? Quer dizer, teoricamente, então, para poder usar um portátil desse, para poder usar a dose de radiação baixa e o tempo baixo também, teria que ter um sensor digital associado. Exato. Sim. Para você trabalhar... Esse é recomendado pelo próprio manual. próprio fabricante. Pelos próprios fabricantes. Para você se utilizar de centésimos de segundo e não de décimos de segundo. Para diminuir o risco e Eu realmente vou pegar compensar. até o modo da fala dela depois, que é o da proteção radiológica para panorâmica, que eu não sabia da questão da proteção medular. Tanto é que tem clínicas que não utilizam. Não, e a gente está preocupado. Na resolução fala também sobre a questão do panorâmico no consultório, e das clínicas. Tem clínica que a gente sabe que usa a estratégia de colocar um raio-x panorâmico. Veja essa. Ele coloca o raio-x panorâmico para aliciar o paciente. Ele chega e faz, aqui na minha clínica, aparelho na hora. Aparelho ortodôntico. Não vou falar que tem dor dentista, mas você não é dentista. E aí, aparelho na hora. E a gente faz, rapaz, como é que ele coloca o aparelho ortodôntico na hora sem nem fazer um exame panorâmico para saber como é que está a condição? Devido diagnóstico. E aí, na hora, a clínica tem um panorâmico lá dentro. Um aparelho faz o raio-x panorâmico. Teoricamente, devia fazer um laudo, um diagnóstico para poder instalar o aparelho. Teoricamente. Na prática, a gente não tem nem o colete pumblífero correto. Aí, em tempo, né, até corrigindo, né, os fatores de proteção são distância, tempo e blindagem, né? Eu falei limitação da dose. Isso aí são os princípios, né, que a gente deve justificar, né, que aquele exame ele vai ter um benefício, né, para o paciente. Se justificável, a gente deve otimizar,
né, com a menor dose possível e qualidade da imagem, e as limitações de dose são para profissionais, né, não se aplica a pacientes. Uma dúvida agora de um clínico. A distância segura. Estou lá com meu racho apical de parede. Qual a distância segura? Quando a ampola está ali direcionada para mim. A distância segura é os 2 metros. 2 né? metros? Porque já foi Direcionada a você? direcionada ao profissional? Ao profissional, vamos lá. O paciente está aqui, eu estou tirando raio-x do lado de cá, a minha parede está para cá. Você começa novamente, Vamos eu lá. vou entender. A radiografia está do lado direito dela. O tubo. O tubo está apontado da de direita lá para a pra esquerda. cá. E eu estou aqui, 2 metros para lá. Sim. É 2 metros nessa distância? Isso é. Porque o lado em que o tubo está, você deve usar a cabeça do paciente, vou falar bem claro, como uma blindagem também a você. Porque se você ficar atrás do tubo, vai ter espalhamento em sua direção. Por isso que esses portáteis, né, tem essa blindagem, aquele anelzinho de blindagem que teoricamente protege contra a radiação espalhada. Mas olha, posso te garantir que a gente tem um trabalho publicado que a 3 metros você está livre totalmente de proteção em qualquer direção, né? Você não precisa usar se é um incisivo direito, se é o canino. 3 metros está seguro. 3 metros não chega. E Você não tem poder de penetração. E a até legislação... É porque na faixa de energia do odontológico, né, na ordem de 60 kV, a probabilidade 70, né? de interação da radiação com matéria é mais por efeito fotoelétrico. Exato. Então, o eletro ele anda... Traduz aí para quem pagou radiologia em 2004 ou 2005, mais ou menos, por aí. Mas traduz aí o que você falou agora. Não, porque tem 3 tipos de interação quando a radiação sai do tubo e incide no paciente, né, e vai fazer o registro da imagem. Você tem 3 tipos básicos, tem mais, mas os mais básicos são efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. Produção de pares é muito usado na radioterapia, né? E também no PET-CT, né? Que usa um radiofármaco lá, emissor de um fóton lá com energia suficiente para ter produção de pares. Mas para efeito diagnóstico é fotoelétrico e Compton. E para baixas energias, a maior probabilidade é fotoelétrico. Ou seja, o fóton de raio-x, ele arranca um elétron ali da matéria, e o elétron, como é uma partícula, ela anda muito pouco no ar, né? Absorvido muito pouco no ar. Por isso que se usa muito o fator distância. Entendi. Quer dizer que 3 metros de segurança não precisa fazer parede com blíper, nada de... Não. Eu queria chamar a atenção, e aí, indo na contramão da discussão agora, de que é o seguinte, existem órgãos reguladores que tratam desse assunto, né? Então, assim, eu acho estranho a indústria ela começar a produzir, por mais que ela faça as pesquisas, e eu não estou discutindo o conteúdo das pesquisas, o resultado, mas eu digo a indústria, né? Entraram numa linha de tentativa de venda, de mercantilização do equipamento, sem os órgãos regulatórios fazerem a correspondência da legislação. E aí eu quero abrir e deixar bem claro a seguinte avaliação. Nós tínhamos desde 1998 uma portaria 453. Essa portaria 453, no ano de 2018, 2017, ela entrou em análise para ser, vamos dizer, atualizada. E aí, em seguida, foi publicada a RDC 330. A RDC 330 ela foi publicada ali naquela época que os aparelhos estavam explodindo, estavam começando a ser lançados. E nós entendíamos que a RDC já podia ter contemplado isso, se assim fosse o entendimento da Anvisa, de fazer com que esses aparelhos tivessem esse tipo de visualização, esse tipo de uso. E não veio. Em 2022, a RDC 330 ela foi, de forma apressada, substituída pela RDC 611. Exato. Nós, na época eu era da ABRO, eu participava da Associação Brasileira de Radiologia, nós chegamos a discutir isso internamente, olha, eles vão fazer a correção. Eles devem ter feito pesquisas, devem ter acolhido as pesquisas da indústria, de forma que eles vão fazer na legislação a correção e vão permitir que o aparelho de raio-x periapical portátil seja usado da forma com que ele está sendo vendido. Não foi. No dia 22 de março de 2022, nós tivemos a publicação da RDC 611, que fez várias correções
importantes, mas não fizeram a liberação do aparelho de raio-x portátil da forma com que está sendo vendido. E tá E está claro, está escrito que todo o aparelho de raio-x intraoral, ele só pode ser utilizado desde que o operador esteja a 2 metros de distância do tubo. Gente, como é que está sendo vendido um aparelho de Vamos raio-x onde o profissional segura? Então, a própria Anvisa, na RDC 611, de 22 de março, de 2022. ela diz que tem que ter 2 metros de distância do operador. Exatamente. E a própria Anvisa autorizou a venda De um do raio-x aparelho. portátil, mas teoricamente que seria para casos especiais, odontologia hospitalar, um paciente que está acamado. Mas e os riscos nesse caso, né? Também. E o- Mas Eles aí não você avaliaram. teria uma condição eventual, E excepcional. né? E excepcional. Você não estaria fazendo, não estaria extrapolando a dose. Isso é que é importante. Isso. Semanal, mensal ou anual. Né? Isso é que tem que ser levado em consideração. O custo-benefício. Eu entendo, isso aí concordo plenamente, mas tem a questão da decisão do usuário de justificar aquela técnica, no caso aí justificar que ele pode usar o portátil que foi feito com essa ideia, né, de ir até o paciente quando ele não pode ir até o local do exame, de uma maneira que não foi feito para isso. Aí é a questão, ele tá eu entendo protegido. que é uma questão, né? E ele está protegido, diga-se de porque o passagem. poder de decisão de justificar um exame em que usa radiações ionizantes é do profissional que o solicita. Ô, Cláudio, mas isso de forma bem assim, vertiginosa para o paciente, Isso. né? A gente tentando fazer para o paciente. Claro. E nesse caso, o profissional está sendo exposto. Mas né? ele tem que estar protegido, que é isso que é Nas esquecido. condições excepcionais... Na hora da venda, ninguém nem Sabe fala. uma dúvida que a gente podia verificar até com a Secretaria da Fazenda do Estado? Quantos desses foram comprados ou vendidos aqui em Pernambuco, no caso? E quantas luvas plumbíferas e quantos coletes de chumbo foram vendidos? E fazer Concomitantemente. e fazer o paralelo. Deixa eu ver aqui. Com vender em Pernambuco 100 aparelhos desse... Oxente, só venderam 2 luvas plumbíferas e foi lá para a Universidade Federal, não foi nem para o público. Se você, Pra medicina nuclear. se você fizer... Não, eu tô curioso para saber essa luva aí qual é, porque até isso a gente tem que saber. porque você não fica com muita mobilidade quando usa uma É horrível. uma luva Eu botei, plumbífera. eu achei horrível. Na medicina nuclear é para pegar o frasco já frasco do com radiofármaco, do radioisótopo, e levar até o local onde vai, né, tirar a quantidade para injetar no paciente. Então é uma coisa rápida e você pega só uma uma coisa pinça. assim, né? O correto, né? E a questão é de proteger as Mas suas mãos ali. Não tem como digitar, não? Não, de Gente, é jeito muito nenhum, rígido, não tem, É não. muito- rígida. eu não quero mostrar, porque eu vou mostrar não. o parte do trabalho. Mas... Mas a a gente luva... tá ansioso para ver seu trabalho. Viu? Quando ele sair na revista Vez, que a gente vai divulgar aqui pelo Conselho Regional, porque conhecimento nesse aspecto, para todo mundo que está recém-formado, que tem muito tempo no mercado, é importante. Porque hoje a gente disputa, você principalmente são professores, são formadores, disputam um mercado muito injusto, que é com digital influência, que é com rede social. A gente pega aquele cara que está vendendo raio-x digital, dizendo que é a melhor coisa do mundo, ou raio-x portátil. Dizendo que não tem risco. Dizendo que não tem risco Não portátil. tem risco. E falando muito bem, com a oratória muito boa, falando para, às vezes, 600 mil seguidores. E, cara, você, poxa, esse cara tem 600 mil seguidores, ele é uma autoridade, muita gente escuta o que ele está falando. E aí vai um professor que não tem rede social, mas que é referência, que... Nem se eu vai falar seu currículo aqui, a gente tá enxugando antes, pronto. Aí é meia hora de podcast. Não escuta. Quem é que vai escutar? Ele tem quantos seguidores? Não sei nem quantos você tem no Instagram. Eu tenho 8 mil seguidores. Tem até professor de muitas faculdades, né, fazendo propaganda do aparelho. Eu sei porque a gente recebe. Isso. Aí é Sem, que é o perigo, assim, né? é muito complicado. Mas, assim, a gente tem alguma regulamentação desses Veja, raios regulamentação específica não específica, não. tem. O que a gente tem é a RDC 611, Sim. que regulamenta o uso de radiação ionizante nos ambientes para raio-x diagnóstico, sejam médicos ou Ou odontológicos. odontológico. Ou seja, nada pode ser superior à RDC 611 Veterinária, hoje e da Anvisa. veterinária Isso, também. e também a medicina veterinária. E que fiscalize, no caso, essas Pronto, quem essas fiscaliza, empresas. isso fica a cargo, obviamente, de quem quer o bem. Eu vou dizer, quem quer o bem da odontologia, quem quer fazer a odontologia funcionar Sim. da forma correta. Por isso que eu acho que o CRO tem que fiscalizar isso sim, certo? Sim. Agora, a fiscalização na ponta
ela é da Vigilância Sanitária. Ela é quem, de fato, licencia e fiscaliza as questões sanitárias. Mas eu, particularmente, discuto. Se o Conselho Regional de Odontologia, eu me coloco como, uma vez conselheiro, nós precisamos prezar pela odontologia como um todo, sim, isso está dentro. Então, é claro, Eduardo e todos os dentistas, vocês precisam, obviamente, ouvir o que o Conselho Regional de Odontologia diz. E isso, aproveitar para citar aqui, que após muitos questionamentos, e daí o motivo da gente estar discutindo esse tema aqui, muitos dentistas, em dúvida de se estavam seguros ou não, fizeram questionamentos ao CRO da possibilidade de trabalhar, não somente com raio-x periapical, mas de ter aparelhos de raio-x extraoral, tomógrafos de cone beam em clínicas odontológicas que não são radiológicas. Muitas vezes, infelizmente, operados pelo atendente, operados pela recepcionista, sem ter a formação necessária. Eu contar ideal. Um caos aqui. Um caso, eu digo caos porque foi no interior, foi em Afogados da Engazeira, mas é verdadeiro esse caso. Era uma residência, no meio de outras 2 residências que tinham moradores, a pessoa alugou aquela casa e fez uma clínica radiológica. Colocou um aparelho panorâmico, encostadinho na parede que dava para a cozinha do vizinho. E a gente chega na clínica para receber denúncia e ver com a fiscalização lá. Quando a gente chega na clínica radiológica, não tinha responsável técnico, não tinha inscrição, não tinha radiometria, não tinha vara da vigilância, não tinha blindagem. Aí eu disse, certo, temos que fazer um exame para ortodontia. Moldagem, panorâmica, traçado cefalométrico. Aí chega na menina da recepção. Certo, quem é que vai fazer? Não, sou eu mesmo. Era recepcionista. Era secretária, recepcionista. Nossa. Aí a gente para, olha, faz, mas o dentista, o técnico, não, sou eu mesmo que faço. E aí a gente para e diz, olha, fiscalização. Aí quando para da fiscalização, vamos conhecer todo o ambiente. Quando a gente chega na sala da moldagem, esterilização, não há. Você vê resto de alginato usado, moldeira que fez a moldagem ali, com o alginato já seco, endurecido, todo contraído, quer dizer, para tirar aquele alginato duro ali, e era trabalho. Eu já vi que o processo de biossegurança estava comprometido. Quando a gente chega na radiologia, que a gente olha o aparelho virado para a cozinha da vizinha, eu digo, meu Deus, tem alguma proteção nessa parede? Comprou um aparelho usado, instalou o aparelho e começou a vender o serviço sem saber do risco que estava fazendo a recepcionista, sem saber do risco que estava fazendo ao paciente, aos vizinhos. E aí essa clínica foi interditada, foi fechada a clínica para tentar se regularizar. Não conseguiu se regularizar, obviamente, e a gente conseguiu combater. Não só em Afogados, também teve no Cabo uma situação muito parecida, e a gente fica sempre nessa luta, né? A luta agora mais recente vai ser, dessa resolução, são essas clínicas populares que usam para aliciar, porque a gente sabe que, em sua grande maioria, elas não atendem a normativa exigida pelas RDCs. E não atendem o diagnóstico. Eles utilizam a radiologia no aspecto mercantilista para dizer que oferecem, mas, obviamente, se você não tem profissionais capacitados, você não tem diagnóstico coerente. É uma pergunta simples a fazer. Você usa o colete com proteção medular? Você vai eliminar ali. E outra coisa, o panorâmico, ele não pode ter proteção de tireoide. Que eu não sei se vocês lembram, mas teve um programa na Globo que foi enfocado isso, Frazão deve lembrar. Lembro sim. Que, inclusive, se teve o mesmo tempo de resposta, porque toda e qualquer radiografia odontológica deve ter protetor de tireoide. Não é assim. Nem pode ter a panorâmica, nem pode ter a tele, porque senão você corta estruturas nobres que servem para... É o custo-benefício, o que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter a proteção da medula, que é onde a gente tem, né, todas as células hematológicas saindo ali novinhas, com probabilidade de mitose, de mutação, de um monte de coisa. E por isso precisam ser operados por profissionais capacitados, porque você vai ter sempre risco, né? E aí você não pode dar esse risco para uma pessoa não capacitada. Você não pode terceirizar isso para um profissional que não está habilitado a isso. Ele é cerca de 800 gramas mais pesado que o periapical. Entre 800 e 1 quilo. E a dose de radiação do panorâmico para o periapical? Quantas vezes assim, a mais? É como se você fizesse vários periapicais, né? Numa tomada só.
É mais ou menos. Isso é muito Mas por algum se você pensar, ele é dividido e ele tem um colimador muito estreito, de 1 milímetro, a radiação que ele dá é mínima em termos disso. Tanto é que a probabilidade, o risco de câncer de uma boca completa e o panorâmico são os mesmos. São os mesmos, aquele levantamento periapical completo e o panorâmico. Foi até sua tese. 1 para 20 milhões, né? Então, assim, É o mesmo. Que massa. é o seguinte, o aparelho de radiografia panorâmica, por ter outros riscos, abrangência de outros órgãos, obviamente a indústria ela vai trabalhando isso daí de forma mínima possível. Então tem o fator colimação. O fator colimação no panorâmico, ele é realmente bem significante. E aí quando você faz a comparação, realmente não dá para você dizer que a panorâmica é maior do que uma boca completa, não é. Se você comparar com uma periapical, sim. Aí, Sim, mas- obviamente, é maior. Mas aí a gente tem, por isso que a gente indica muito a radiografia panorâmica complementada com algumas radiografias periapicais. E nunca, sempre a boca completa para todo mundo. Entendeu? Por isso que a gente faz. Entendi. Isso na prática clínica a gente orienta a radiografia panorâmica complementada com as radiografias periapicais que devem ser feitas de acordo com o diagnóstico. Esse fator colimação, ele é super importante. Porque você vê, enquanto da panorâmica é 1 milímetro e pouco, dependendo da marca do aparelho, o periapical é 6 centímetros. Agora eu Entendeu? entendi, porque Aí você entendi. tem um fator, né, colimação, que é fundamental. E também, se você diminuir desses 6 centímetros, o número de repetições passa a aumentar. Porque já tentaram e o número de repetições nos trabalhos aumentaram muito. Então, não compensa. Então já vi que a panorâmica, o levantamento periapical completo, a dose de radiação é a mesma, o doutor Frazão falou agora. Eu não diria mas melhor, aproximado. mas assim, o risco que você tem e as áreas de exposições sendo diversas, isso é uma distribuição totalmente diferente. E você contrasta com o diagnóstico. Porque aí na panorâmica você passa a ter um diagnóstico mais abrangente para determinadas situações que na periapical você não tem. Aí você, para ter o resultado que você tem na panorâmica, você teria que fazer um número de periapicais muito grande. Então, na hora que você bota isso no peso na balança, a radiografia panorâmica Isso tem que Frazão falou da complementação é onde você vai em busca do detalhe, da filigrana para o radiodiagnóstico, no periapical, que você não tem no panorâmico. E o tomógrafo? Porque tem alguns dentistas aqui em Pernambuco já, clínicas assim, que para a pessoa comprar um tomógrafo é um aparelho de 600 mil. Estou errado no preço ou é isso? Caso? Tem de valor menor, tem de valor maior, uma mas média de obviamente 600 eles têm mil, suas, 500 mil, enfim. suas particularidades. Uma pessoa que investe num aparelho desse é uma pessoa que tem uma clínica odontológica Que a demanda justifique, né? num nível que se pague um investimento desse. Tomógrafo, a instalação dele requer, obviamente, muito mais cuidado, muito mais norma, muito mais regra. Como é que como funciona a questão da tomografia? Não, você está falando do Conibim? É do Conibim. O feixe também é bem, né, Estreito. bem estreitinho, né? Em termos de proteção, eu diria que blindagem, essas coisas não se diferem muito, não. Né? Se você for fazer a medição, por causa da espessura do Olha, é novidade, feixe. né? A gente acha que a tomografia tem que sair baritando a parede todinha, chumbinho. Não, tem que baritar. Porque tem que baritar. Tem que baritar. Tem. Agora, Não é aquele mesmo protocolo, 2 metros de distância, não. Não. você faz um cálculo, as espessuras são mínimas, né? Inclusive, se você procurar na literatura, você vai ver lá alguns materiais, né, que você pode utilizar e que a questão custo-benefício é melhor, né? Mas é praticamente o mesmo Eduardo, raciocínio. hoje, os aparelhos de Conibim, eles são muito acoplados aos aparelhos panorâmicos. Então, o que Claudio está dizendo é isso. Quando você vai fazer, seja os projetos de blindagem, seja os projetos de implantação de um aparelho desse, eles se assemelham em termos de panorâmico e em termos de Conibim. O que a gente precisa lembrar é o aspecto controle, da radioproteção, é o atendimento ao que a legislação prevê. Quanto à radioproteção, você tem o supervisor de radioproteção, você tem os programas de garantia de qualidade, aí eles são mais difíceis, certo? Eles são mais difíceis, eles são mais, vamos dizer assim, mais exigentes. Por exemplo, ambiente que faz panorâmica ou que faz tomografia, o operador tem que ter aquele dosímetro? Sim, Sim. Obrigatoriamente, sim, tem que ter Sim, dosímetro. obrigatoriamente. Quem o faz periapical não precisa. Se você não exceder
há uma média de 30 radiografias dia, e esse cálculo não é feito assim de segunda a sexta, ele é feito, você sabe muito bem, ele sabe que é os 360 dias, né? Geralmente os consultórios não têm Uma demanda tão grande que justifique. Não tem, não justifica. Que na 453 ele usava uma grandeza chamada carga de trabalho, né? E, enfim, que tem a ver com o número de exposições e... Entendi. Mas assim, eu peguei a média, 30 radiografias, 30 perapicais dias, Você vê qual é o teoricamente... dentista que faz isso? Não, Nem o endodontista. mas a faculdade a gente faz isso. Mas aí Assim, não é um um operador. Não. Mas aí teria que ser o operador. O operador, sozinho operador. ele. Ah, entendi. Sozinho, ele fazia Não. uma média de 30. E não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. São 365 dias. O cálculo é anual. Entendi. Só diferente de uma clínica que tem um paciente atrás do outro. E vai ter um operador ali da radiologia que vai e tem estar... hora de trabalho, aí tem toda uma legislação. Você vê, um operador, ele faz 2 levantamentos perapicais completos, ele faz 28 radiografias. Sem nenhuma repetição. Então, rapidamente ele já entra nos aspectos mínimos de exigência. E da em média, dosimetria quantas são assim individual. por dia que um operador faz? Um operador numa clínica de diagnóstico, não, ele chega a fazer 5, 6, depende da demanda. Mas 5, 6 levantamentos perapicais completos, ele já está aí fácil em 75 radiografias no dia. Então ele mas já atingiu. Vamos lá, não dá aquele dia muito movimentado lá, lotado na diagnodonto. Como é que fica assim? Não, Ele faz 10 no dia. Diagnofácil, atualizou ou não? Não, faz mais. Chega a fazer mais. Chega a fazer mais do que 10 de fato. E tem que fazer, porque senão vai fechar, né? Tem que ter a demanda. Não, eu tento entender É mesmo, é verdade. porque quem faz é um TSB. E aí é importante o pessoal lembrar. O TSB, ele pode sim, legalmente, fazer as radiografias perapicais, as tomadas de odontológico, escaneamento, enfim, periapical, panorâmica, tomo, ele pode operar os aparelhos, porque na lei que regulamentou a profissão dele já prevê esse como profissional habilitado. Obviamente, né? E o dosímetro é individual para cada profissional. Para cada CPF. Né? Para cada Cada CPF. CPF tem um registro, que é um registro Você não nacional. pode usar o do daí. outro. Hoje eu esqueci. Tem que deixar na clínica. Tem que estar num armário blindado. Tem todo um... Quer dizer que esse dosímetro, então, se ele não esquecer no dia, ele não trabalha. Não, está na clínica. Não, tem que ficar na clínica, é por clínica. Se ele tiver mais de um vínculo, ele tem que ter Cada ambiente local. tem o seu. Entendi. Aí no final do ano ele vai ter que somar os dois. Exatamente. No final do período é feita a somatória de Quem for responsável pela supervisão de produção radiológica da clínica ou do consultório, do que for, tem que pedir a ele, você trabalha em outro lugar, trabalha. Então traga lá o laudo, se não for do mesmo laboratório, né? De dosimetria. Se for do mesmo laboratório, eu acho que ele já fornece. O seu próprio CPF, quando cruza, né? Eles cruzam pelo CPF. Eu não imaginava que era tamanha burocracia, não, mas... Sim, eu vou tocar de novo no assunto da resolução, porque essas burocracias realmente elas pegam. Deixa eu pegar né? uma resolução aqui, licença. Vamos falar um pouquinho Essas sobre burocracias ela, elas pegam, os profissionais eles questionam, é natural. Infelizmente, a grande maioria dos profissionais estudou radiologia no 4º ou 5º semestre e depois parece que eles têm pouca oportunidade de ficar relembrando a legislação. Então, Eduardo, foi por isso que Eduardo e demais, professora Márcia, Cláudia, que nós da Câmara Técnica de Radiologia, mediante muitos questionamentos sobre o tema, nós propusemos uma resolução que foi publicada agora há pouco tempo, há poucos dias, eu não sei quando esse podcast vai entrar no ar, mas foi publicada agora em março, final de março, que foi a resolução CRO-PE número 1 de 2024, onde ela versa sobre as várias dúvidas que a odontologia estava tendo no uso dos aparelhos perapicais, qual profissional habilitado, quais os programas que precisam ser atendidos para se ter a utilização de determinados modelos de equipamentos, os aparelhos de raio-x periapical portáteis, o que é que eles precisam atender. E aí, dessa forma, a gente fez um grande compilado do que tem de legislação vigente, né? Isso aqui, obviamente, vai valer até algumas dessas legislações forem substituídas, mas, neste momento, no ano de 2024, a gente propôs essa resolução e a diretoria do CRO, ela acatou
após bastante discussão, né? Muita Uma discussão discussão, bastante Duras e acaloradas. dura e acalorada. Não foi fácil, né? A gente precisou realmente fazer um trabalho conjunto muito forte, mas essa resolução ela saiu com esse objetivo de clarificar, de esclarecer as dúvidas da odontologia. E está disponível no site do CRO para que todos possam avaliar esse documento ele vai nortear muito a fiscalização da gente, sabe? Porque o fiscal ele chegava no consultório e encontrava um aparelho. Começou o debate com o aparelho de raio-x portátil. Começou por aí o debate, porque aquela dúvida que eu disse, minha gente, não pode. O profissional tá se exibindo a risco e tá acontecendo e a gente vai deixar acontecer desse jeito sem fazer nada. Eu disse, não, vamos normatizar isso daqui. E aí começaram a surgir outros debates. E a clínica que tem panorâmica? E não tem registro na vigilância sanitária que a clínica tem panorâmica. Porque você muitas vezes monta a clínica, faz o alvará da clínica, consegue o alvará com seu periapical lá, daqui a pouco tem uma salinha, você diz, opa, eu vou montar uma panorâmica naquela sala. O cara monta a panorâmica e não atualiza na vigilância, e nem informa e não pega laudo nenhum. E uma das regras que eu achei bastante assim, interessante aqui é, você tem no seu consultório, ninguém está impedindo que você tenha não, você pode ter, pode comercializar a sua panorâmica, seus exames de imagem lá dentro, mas desde que informe a vigilância, que siga toda a normativa. Que tem até um laudo radiométrico próprio só para o aparelho, porque o laudo radiométrico é para cada aparelho que você tem. Não somente o laudo, os exames de conformidade. Os testes de conformidade que foram preconizados pela IN 94, eles precisam ser realizados anualmente, né? Precisa que um profissional da área física médica vá ao ambiente e faça os respectivos testes preconizados pela Anvisa. E eu ainda acrescento mais, isso é uma segurança para o dono da clínica, o dono do consultório, de possíveis problemas que ele possa vir a ter futuramente, né, com relação ao uso de equipamentos que deveriam estar licenciados e não estão, somente né? isso, trabalhista também. E é isso. Imagina se Ele tava segurando Imagina se um técnico, e aí é altamente arriscado um profissional da odontologia permitir que um funcionário não habilitado faça uso desse equipamento. Porque depois ele vai questionar, ele pode questionar na Justiça do Trabalho outros direitos que ele deveria estar sendo eu pensei e deveria estar recebendo. Sabe, o paciente às vezes desenvolve algum problema de saúde e ele vai alegar, não, eu fui naquela clínica lá e foi lá que eu fiz a radiografia. E aí você vai dizer, não, meu aparelho tem todos os testes. Todos os testes, tá aqui, ó. Tô seguro, fiz tudo. Ou então não, essa clínica aqui nem inscrição na vigilância sanitária ele tinha. Comprou um aparelho de segunda mão, ninguém sabe aonde e instalou lá. Que foi outra conversa que a gente teve que eu também não sabia. Nessa discussão da resolução, o Dr. Marco Frazão ele vai e diz, você não pode comprar aparelho usado e transportar o aparelho usado no carro e levar. Não. O cara fechou o consultório em Caruaru e quer vender e traz pro Recife. Não pode. E a gente vê esse tipo de venda em grupos de WhatsApp. Sim. Em trade marketing de Facebook. Isso. E quando ele abre isso, então não pode. Por que não pode vender? Qual é a regra que proíbe? Ele começa a explicar por que não pode vender. Sim. E não pode. Agora explique para quem está assistindo a gente. Infelizmente, não, a Anvisa ela regula isso por questões de segurança. Né? Todo o aparelho, ao ser reinstalado, ele precisa ter testes que garantam a conformidade dele, para ele poder ser usado. E se ele é vendido ou transportado de forma aleatória, quem que vai garantir isso? Então a Anvisa ela tem determinações que visam regular isso unicamente por aspecto de segurança, porque muita gente acha que é por aspecto de reserva, seja de mercado, até se você fizer uma reforma no consultório e mudar a posição do teu aparelho, você precisa ter um novo laudo. Porque se você não tiver, ele mudou a posição. Será que aquela posição é segura? Qualquer assistência técnica, qualquer reparo no aparelho precisa ser feito imediatamente depois os testes de conformidade para garantir que o público vai estar sendo irradiado por um equipamento dentro dos padrões. Que o equipamento foi, né, idealizado e fabricado com aqueles parâmetros para aquele fim. A única coisa que garante são os controles de qualidade, não tem outra forma. Quem é que faz esses controles de qualidade? Vamos lá, eu tenho minha clínica comprei um aparelho novo, mas eu quero mudar, veio um arquiteto e fez um projeto mais legal e eu quero mudar de posição. Eu vou ter que desmontar ele e remontar em outra sala. Aí você tem o pessoal da assistência técnica
que é, na verdade, é homologada para fazer essa movimentação, Certo. mas em seguida, um físico médico, como Isso. Cláudio, ou como qualquer outro, Paulo, ele... vamos lá, eu mudei. Aí eu vou ligar para a sua empresa, vou ligar para a federal e dizer, ó, preciso de um novo... Laudo. Teste de conformidade, novos laudos. Tem Uau. todo um processo que tem que ser feito com a vigilância, né, em termos de licenciamento, né, você está Isso. fazendo uma alteração na sua planta, né, na sua estrutura, e tem a questão dos testes de garantia de qualidade, né, que uma vez que, sei lá, trocou um tubo, ou trocou uma placa eletrônica, alguma coisa que mexeu naquele equipamento, possivelmente algum parâmetro pode ou não ser Até mudado. a placa eletrônica. Deu um curto na Se você clínica, a pegar placa deu 10 problema. equipamentos do mesmo modelo, mesmo ano de fabricação, mesmo fabricante e fizer os 10 testes, pode ter resultado diferente. 10 diferentes, né? Porque, assim, até falando bem, o professor tem essa mania de fazer comparações, né? Então, o tubo de raio-x ele vai desgastando feito pneu de carro. Né? Chega um ponto que isso muda o espectro de radiação. E o espectro de radiação, eu faço um comparativo com o espectro de luz visível que a gente bate foto. Vai ter um celular que tem tantos megapixels, vai ter outro que vai ter tantos megapixels, vai ter um que tem a câmera frontal, etc. E o equipamento de raio-x, quando emite um espectro, não é um de luz, para fazer uma fotografia, mas é para fazer uma imagem do corpo. Se você muda esse espectro, se você muda o seu celular para bater uma foto, pode ter uma foto, né? Minhas filhas que têm... Geralmente, né, os filhos têm telefone melhor que os pais. Não, deixa eu bater com o meu, né? Porque tem uma resolução melhor. Então, assim, a mesma linha de raciocínio. Os equipamentos, eles têm o desgaste natural. Né? E o aparelho E às desse? vezes eles estão funcionando, estão dando imagem, mas a imagem não tem qualidade diagnóstica. Exatamente. E aí, o diagnóstico, que é o ponto principal, na lei da odontologia, diz que o cirurgião dentista, ele está habilitado, ele pode manter anexo ao seu consultório um aparelho de raio-x para fim diagnóstico. E como se o diagnóstico pode estar comprometido? Por isso que a Anvisa, ela, de forma bastante segura, bastante certa, ela vai regulando isso ao longo do tempo para coibir que nós tenhamos por aí Frankensteins. Né? Eu não conhecia esse termo, eu aprendi isso na Anvisa quando eu participei do GT de trabalho da revisão da RDC, da portaria 453, quando eles diziam que quando faziam fiscalizações eles encontravam Frankensteins. Eduardo, é braço de um aparelho, perna de outro, é cabeçote de outro, disparador de outro, e quem vai garantir que no final das contas esse aparelho tem condição diagnóstica? Por isso que a Anvisa ela vai regulando e vai limitando esses absurdos que a gente vê. E aí não dá pra ser, né, gente? Tem que fazer direito. Eu tô rindo aqui, eu tô lembrando daquele aparelho da Funk. Lembra aquele? Funk. É. Esse é um antigão. Minha mãe e meu pai são dentistas, eu tava pequenininho vindo no consultório, base cinza, de rodinha, e tinha um disparador. E tinha um conezinho, né? E tinha um conezinho bonitinho na ponta que encostava no paciente. Isso era moleque, lembro demais. E ele puxava aquela cordinha com a mola até distante, apertava o botãozinho vermelho. E aí, quando eu me formei, eu crente que ia ser assim, né? Volta, aponta ali no paciente, puxa pra longe. Eu disse, não, agora você já não pode. Você tem que botar o disparador a 2 metros, você não pode puxar nada. Não pode ter timer também. Não pode ter time. Tinha timer nesse Funk antigamente. Nem esse cone, né, que era... O cone fechado. Cone fechado Não, pode é- não. Não pode mais quando Não, é fechado? proibido. Não, espalhava, totalmente. muita radiação espalhada. Porque a radiação, quando ia passar, como ele E era esse fechado, ele tinha que modelinho passar que pelo tá plástico. falando? E na hora que passava pelo plástico... Vai falar, ele professora. espalhava. Esse modelinho que você está falando, a gente fez vários testes, nem colimador ele tem. Ele é livre de colimador. E aí? Ou seja, a área de exposição é muito grande. Né? No lugar de você 6 diminuir a centímetros. área, É. você aumenta, ele metros. dá uma área de quase hemiface. Com aquele conezinho que todo mundo achava lindinho, bonitinho. Era bom que ia mirar. Era uma mira. Você não precisa nem mirar, né? Você Porque usava- era fácil, você botava pra ficar ali. sabe? Botasse perto e saía. Meia lua não existia. E aí, professor, ainda usa muito periapical na faculdade ou já tá na placa de fósforo na faculdade? Não, a O gente filme ainda intraoral. está usando muito o filme, né? Mas eu acho que está na hora, a gente já comprou alguns, está licitando. Na faculdade pública é isso mesmo. Mas a gente tem que começar a usar. Ainda é uma Não dá realidade, mais para a gente pensar hoje em ter químicos, que é outro problema. É o problema. É o descarte dos químicos, para onde vai? Você tem que pagar uma firma para ir buscar.
Não, e para comprar também, Para né? comprar e para tudo. E o Porque a gente controle tem de que ter 3 qualidade. orçamentos, tem que ter 3 orçamentos. Pois é. E o controle mais de empresas. qualidade Se desses fornece não assim? Facilmente você não encontra mais, não. Para abrir uma licitação deve dar um trabalho. Já tá- já tá bem Então, e a difícil. licitação hoje, tudo por internet, por público, de forma pública, realmente um negócio. E às vezes vem a pior qualidade, ou não é só a qualidade. Às vezes é um químico que não está totalmente adaptado à temperatura, Local. às questões locais. Você que a gente- licitou, ganhou a empresa do Rio Grande do Sul. Pois é, Pronto. lá eles usam, às vezes, um revelador mais rápido. Uma certa Eduardo. E aí coisa chega pela aqui em temperatura. Recife, passou na transportadora, passou pelo sol. São Paulo, Rio, Bahia, já veio esquentando no caminho quando chega aqui. Aí se você não especificar direitinho e seguir também as normas lá, né? A gente às vezes peca pelo exagero, mas por conta da nossa história, né? Aí mas vem, aí- aí vem um mas aí- revelador Mas, de um às vezes, eles não fabricante, e vem o um fixador de outro É. fabricante. Aí, ou seja, não é que você não vai funcionar, vai revelar, mas Padrão de qualidade. entenda, um não foi feito pro outro, né? É uma reação base ácido. Então É uma reação na cabeça aqui que eu química. aconselho ao órgão público também. Quando a gente vai fazer a licitação, a gente não pode especificar muito, porque Muito, senão não vai cair pode. na direcionando a licitação. Mas aí já Aí na aconteceu radiologia, isso. pronto. Já Isso é aconteceu. fato, já aconteceu, de eu aconteceu. comprar chassis, aí o aluno vindo, o professor tá saindo ruim a imagem, não sei o que é. Eu digo, muda o KV, muda o MAS, e nada. Aí eu, não, deixa eu ir lá no laboratório, que eu fui ver lá, os chassis novos que tinham chegado, vieram sem ecrã. Tá acredita? Acredito. Ô, Eduardo, a aí dá, RDC cara, 611, ela já vem diminuindo, pelo menos na área não odontológica, a possibilidade do uso de revelação manual. Eu acredito que nas próximas resoluções que venham a substituir a a atual RDC 611, a gente comece realmente a diminuir Pra o uso odontologia também. o uso De química. de condição convencional, seja de química e filme. Porque isso é um caminho. Agora, a gente ainda precisa solicitar ou brigar para que o próprio serviço público comece a interagir dentro dessa linha. Diminuindo químico, diminuindo o filme, diminuindo o chumbo, Fazendo um diminuindo a paralelo prata, com diminuindo o tudo. amálgama. O amálgama de prata, a gente na faculdade usou muito. Era na rotina pra gente, 2000 e lá vai bolinha, 2004. E hoje eu fui no evento do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, GPD. E eles não ensinam mais na faculdade restauração de amálgama, aqui em Pernambuco, a confeccionar. Algumas faculdades ensinam como remover. Só que no serviço público ainda está sendo usado. Isso é uma Você vê. realidade. Na realidade. A gente sabe que só Como pode ser usado em casa. formocresol, né? Sim, como é que tá formocresol? Ainda continua usando, mas a gente sabe que o guideline da Associação Americana diz que não é para ser usado, é uma substância cancerígena e nos Estados Unidos já foi totalmente abolido há anos. Né? Na sociedade europeia também ninguém usa mais. E nós Quer dizer que continuamos. Só fazendo- Já que a professora citou os Estados Unidos, deixa eu aproveitar e citar um detalhe. Nós tivemos há poucos dias uma publicação de recomendações americanas da não necessidade de uso de avental de chumbo já, certo? Porém, isso em condições específicas de alta colimação e de uso de sensores que são altamente sensíveis. Aí, infelizmente, algumas pessoas trazem essa recomendação e querem jogar dentro da odontologia brasileira como se o avental de chumbo já pudesse ser abolido. Não é assim. Não é assim. Não funciona assim. O avental de chumbo, ele pode ser dispensado em algumas condições bem restritas, onde você consegue controlar aquele nível de exposição, obviamente usando o mínimo possível que você está usando com o sensor, o mínimo possível de tempo de exposição, um nível de colimação extremamente restrito, onde você vai ter realmente muito pouca área exposta, mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade do serviço público, não é a realidade ainda da grande maioria da odontologia. Você pode até usar 0,26, né? Sim. Num sensor 0,13 e ter uma radiografia de qualidade, ter uma Extrema imagem qualidade. de qualidade. Porque aí você vai trabalhar no computador, né? Os fatores de coloração, brilho. Eu estou falando assim para que todo mundo entenda que isso tudo pode ser trabalhado. Você ajuda a imagem sair melhor. Até um diagnóstico Melhor. realmente interessante. Que E é o- você que é poder... o fim da que é o da fim radiologia. da radiologia, que é a finalidade. Ô, doutor Marco, rapidinho. Existe no setor público o raio-x portátil ou não?
Mas Não, no setor público a gente não tem A nem gente o já raio-x tem, portátil, pelo nem- menos eu não tenho conhecimento, nem o raio-x digital. A gente tem em algumas universidades públicas, sim, a Universidade Federal tem, a Universidade Estadual tem, mas na prática clínica que chega Às vezes nem ao o raio-x É. convencional, digamos, analógico. viu? Quem de lá? Na odontologia pública, Sim. SUS, que chega para o A usuário, população. a gente não tem ainda isso Eu daí. acho que não é uma Infelizmente. coisa padrão, porque ainda vai chegar a radiologia normal para o posto de saúde, não chegou nem é, né? Eu acho que deve ter só a comunidade ribeirinha, aquela estratégia de saúde da família que está no Amazonas, que é outra estratégia, não é a que a gente vê caminho, né? nas cidades aqui no Nordeste, no Sudeste. Só em populações mais ribeirinhas, são políticas bem específicas que deve ter sim um raio-x portátil, mas aqui em Pernambuco, no serviço público, não. Eu sei que agora chegou um recurso do governo federal para vários municípios adquirirem radiografia panorâmica. Inclusive, caiu na conta hoje. Foi hoje ou foi ontem? Ontem não, ou na sexta-feira. Eu recebi a mensagem de algum dentista. Quem esse município recebeu, esse entrou. Quem solicitou está entrando o recurso. E a pergunta é, mas o recurso para fazer a adequação da sala veio também junto? Não. Quem tem que fazer E é o município. concurso do cirurgião dentista especialista em radiologia também? Muito menos. Agora vamos colocar isso na E físico pauta. médico, por que não tem concurso? Isso. Quem é que vai atestar esse monte de equipamento instalado? Isso aí eu acho mais simples porque a prefeitura, Pode ser as terceirizado, prefeituras, elas vão terceirizar isso, vão contratar esse serviço. Mas o dia a dia que precisa do supervisor de radioproteção, que precisa dos operadores, acompanhamento. que precisa do diagnóstico e não somente da imagem. Porque uma coisa a tem imagem, outra coisa tem Aí, diagnóstico. eu já tô vendo dor de cabeça pro CRO demais. Ó, dos municípios do estado de Pernambuco, que eu cobri quase todos em termos de trabalho, né, de ver o que é que eles têm de radioproteção, né? Jaboatão dos Guararapes, 70% dos 100 consultórios que tem, eles têm raio-x, aparelho de raio-x. Isso é uma raridade. Isso é uma exceção. Exceção. O grande problema, sabe qual é? É que eles têm a proteção e te digo, os 50% de todos os consultórios que eu visitei, o avental e o protetor de tireoide ainda estavam na caixa. O profissional usava sem proteção para o paciente. Na caixa. Tinha, mas não usava. Foi pedido pelo município e não era utilizado. Aí já parte para infração ética, sabe? Isso Um raio-x servindo a 2 cadeiras no mesmo ambiente. Isso não pode A acontecer. RDC O senhor 611 sabe veda disso. isso. Não né? pode. É onde entra os treinamentos periódicos, né, de formação, as reciclagens, coisa e tal, batendo na mesma tecla. Porque é engraçado, eu estava pensando aqui, Frazão falou da portaria lá 453 de 98, né? Depois só foi ter uma resolução uns 20 anos depois, 20 anos depois, mais ou 2010. menos, né? E lá, naquela época, há 25, 26 anos atrás, já existia essa ideia de que tinha que caminhar esse tripé junto, que é a parte de fiscalização, a parte de formação e a parte técnica, né? Para ver se esses equipamentos na área de radiodiagnóstico eles estão funcionando a contento. E ainda hoje a gente está com essa discussão, melhorou muito, isso aí a gente tem que reconhecer, né? Houve um avanço, sem dúvida, mas ainda né, pauta, né? Para 20 anos depois a gente continua dizendo que ainda precisa. Apesar de ter melhorado, 20 anos depois a gente continua dizendo que ainda precisa. É a dificuldade do Brasil, né? Essa gente... E a tecnologia não espera, né? A tecnologia vem atropelando a gente. É. Você vê a inteligência artificial aí que vai impactar diretamente na profissão da radiologia. Ah, sim. Diretamente. Se não já estiver impactando. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter uma IA muito bem ensinada, muito bem treinada, que ela vai dar o laudo diagnóstico com 99,9% de acerto. A Você vai gente ensinar com ela. 2 alunos, né, de mestrado trabalhando com reconhecimento de cadáver com inteligência artificial. Olha só. Então, a gente está... Interessante. Eu já trabalhava com cortical, né, mensuração de cortical em pacientes oncológicos e paciente para determinação de sexo. A inteligência artificial, a primeira coisa que ela foi procurar foi a espessura da cortical. Eu vibrei, né? Porque eu já trabalhava totalmente baseado só em trabalhos científicos, né? Então, eles estão medindo ossos, eles estão medindo largura de dentes para identificar o sexo masculino ou feminino, que é bem diferente.
Tá? É isso. Se Loucura. prepara, se prepara, se preparem. Novos Novos tempos. Dentro do raio-x portátil, quais são as tendências para o futuro que vocês enxergam? Olha, eu vou falar por mim o que eu acho. Quem vai vencer Eu vai acho ser a que- regulação. né, Quem vai também, vencer vai né? ser a regulação ou o mercado? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. O mercado ele pode dar seus passos largos. Sim. Agora, a regulação ela não é para travar o processo. Ela é para dar segurança. Sim. E quando a gente fala de radiação ionizante, principalmente, gente, se fosse uma ferida, você saía ferido, você reconhecia o risco imediatamente. O grande problema da radiação ionizante é que você não enxerga o risco. Você vai sofrer o dano e você não vai enxergar o risco em pouco tempo. Então, aquele dano, né, por isso que a gente tem dentro dos conceitos os efeitos estocásticos. Eles vão sendo ali, olha, rolados por Que alguns parece meses, que anos, o povo mais moderno esqueceu desses esquece desses efeitos. Né? E aí, assim, como a gente não enxerga, a gente costuma não dar valor àquilo. Então, eu acho que a legislação, ela vai caminhar junto com a indústria e elas vão se adequando à possibilidade de você colocar o aparelho raio-x portátil dentro do ambiente de consultório clínico com o uso de um tripé. Eu acho que é bem salutar, porque aí você atende a tudo, você usa o tripé, você posiciona o equipamento ali, você consegue se distanciar em 2 metros e aí você expõe. E você usa o aspecto das facilidades de transporte, de você ter 2, 3 consultórios e ter um aparelho só. Sim, você vai ter 3 tripés. Um em cada ambiente, mas você vai ter um aparelho Ou só. então um tripé com rodinha, você possa sair rodando com ele de sala em sala. Não, mas aí eu não estou falando de sala em sala, eu estou falando de um consultório em cidades diferentes. Eu estou falando onde você leva o seu aparelho Não, de eu tava raio-x. pensando num ambiente que, vamos lá, formou um grupo de 3 amigos. Aí alugou uma casa, montou Sim, 3 consultórios e eles perfeito. não vão botar Perfeito. 3 aparelhos de Mas aí é um aparelho eficaz, só. entendeu? Com um só ele vai, Tudo bem. o tripézinho vai rodando nas salas. Nisso aí, com certeza. Facilitou. Bota o tripé, sabe? Como você poderia fazer com o aparelho fixo também, desde que ele fosse de coluna, Essa né? Mas aí, dentro dessa linha, a gente vai ter essa acomodação. O que eu não gostaria de ver eram os colegas utilizando de forma desconhecida. Desconhecida da E em legislação, laboratório. desconhecida em laboratório, nas próprias instituições de ensino. Preconizando ou indicando a utilização, passando por cima da legislação, passando por cima do nosso órgão regulatório, que é a Anvisa, né? Então, isso aí é comum a gente ver quando uma tecnologia é lançada, mas no momento seguinte isso se ajusta e o CRO está aqui para isso também, né? A gente está aqui para isso. E a Câmara Técnica de Radiologia De forma atuante. foi bem eficiente nesse sentido, porque, óbvio, aí no podcast a gente conversa bastante sobre isso. Esse debate teve, isso é reserva de mercado. Você escutou isso no debate, o debate foi quente lá dentro, e ele sentar para dizer, não, está aqui a legislação, está aqui o risco, está aqui como é que está sendo utilizado de forma a se aliciar paciente, não está sendo utilizado para o benefício do diagnóstico, para nada disso não, está sendo utilizado para poder aliciar paciente, está sendo utilizado de maneira que o profissional está exposto a risco, sem estar consciente de estar exposto a risco, porque encaminhei, acho que para quase todo mundo aqui que está, menos para você que eu conheci hoje, um vídeo de uma empresa fazendo propaganda Dizendo que é seguro. dizendo que é seguro. É completamente seguro. Você pode usar, porque ele tem aquele anelzinho de acrílico ali que vai impedir da radiação voltar. E ele a radiação vai e 100% não tem radiação secundária, não se preocupe. E aí eu parei, olhei e falei, rapaz, não tem secundária mesmo não, 100% de certeza. Aí o Frazão, vem cá, como é que é isso aqui? E aí ele vai e dá uma aula pra gente de radiologia. Já tem faculdades, né? E eu posso dizer com certeza 2 em Brasília, que todos os aparelhos são portáteis. Tiraram os aparelhos antigos, fixos, e substituíram pelos portáteis. Só uma E a dúvida. divisória Era isso que eu ia entre um perguntar. equipo e outro, numas clínicas é vidro e em outras é gesso. Preciso dizer mais alguma coisa? E o que é a Anvisa nunca foi Então, o que é que a questionada? gente fez essa resolução para nortear a fiscalização e a partir disso a gente vai provocar a Anvisa. A gente teve um debate muito parecido lá atrás com a Câmara Técnica Dentística para falar sobre aqueles clareadores dentários. Não sei se você lembra, teve uma época que vendia umas white strips. Eram umas fitinhas que tinham peroxicarbamida a 10% para clarear o dente. E várias empresas multinacionais vendendo. E aí a Câmara Técnica Dentística foi, analisou e fez, isso aí está fazendo mal para o usuário. E foi retirado do mercado. A Anvisa diz, opa,
chegou aqui, mas tira do mercado. Acabou essa venda do wide strips. A gente não quer acabar com a venda do portátil, não, tá? Mas quer deixar ela Segura, né? segura. Tipo, você vai comprar um portátil, compra aqui o aparelho, o seu coletezinho de chumbo pra você, sua luvazinha plumbrífera, ou alguma coisa que dê pra você usar, que eu não sei como é que o tripé pra poder utilizar. Assim, o combo tem que vir junto. E a gente sabe que vende Tanto só é o que aparelho separado. Já tem um aparelho que eu recebi a propaganda ontem que ele já diz. Já vem com tripé. Já vem com tripé. Né? Para facilitar. Está em promoção. Deve estar acompanhando já. Porque o outro é um preço razoável. Eu procurei saber o tripé do que é mais vendido, né? Custa R$3.000. Só o tripé. Só o tripé. E o raio-x portátil? O valor raio-x em variam média, entre uma média. 16. 12 a 20 mil, pra gente fazer uma média bem abrangente. Bem abrangente. Bem abrangente. Aí você imagina, recém-formado, compra um aparelho desse, Não, sem sim. saber das Não, limitações. e ter que comprar o sensor, porque isso para mim é uma condição Sim. que está atrelada. Quem comprar o aparelho portátil vai ter que comprar sensor. Para ter a redução de dose, para ter o diagnóstico coerente. Exatamente. Senão, Até porque a perdeu-se potência o do sensor objetivo. é menor do que a potência do... não a potência, a sensibilidade. A sensibilidade. do sensor é maior. Maior. E aí Não, você fala assim, precisa de menos radiação, menos fator de radiação. Você limita. E é muito o valor, a diferença? O sensor, acho que os mais baratos varia em torno de 10 mil, não é isso? Então é quase 8 mil, metade 7 do mil. preço do... Tem uns um pouquinho Mais barato. mais barato. Mas assim, varia de 6 a 10, mais ou menos, né? 6 a 14. Pronto. 6 a 14. Paguei caro na época, nem me lembro. Porque realmente essas coisas vão até Os barato. baratearam, eu comprei esse 2011. Os mais antigos foram mais caros. Eu também comprei um valor Mas, olha, muito maior. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Podem comprar. Você está se formando agora, você está com pouca grana, compre um sensor. Você faz dentística, faz endo, faz prótese, compre um sensor. É vida. Você economiza tempo, você economiza material. No início parece que é caro. Mas se você fizer a conta ali, com 2 anos, o que você gastar de filme, de revelador e fixador, você pagou aquele material tranquilamente. E eu tenho o meu desde 2011. E de uma qualidade diagnóstica superior, né? Eduardo? Infinitamente superior, não se O compara. dentista só precisa se alertar que ele precisa ter muito cuidado na parte de limpeza e esterilização, porque aquilo não pode fazer. Não vai protocolar, Né? vai E a gente sabe que o número de infecções cruzadas em consultório aumentou muito por conta dos sensores. Então, isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Sim. Mas que não é impossível de controlar. De para jeito se nenhum. poder utilizar. Só precisa ter Aí é cuidado. quando a gente diz as vantagens superam todas as outras coisas. A verdade é essa. Com certeza. Doutor Eduardo, só uma dúvida. A partir dessa resolução, o setor de fiscalização do CRO, ele já vai poder cobrar nas próximas fiscalizações, quando eles forem fazer? A gente teve uma capacitação recente da equipe de fiscalização. São 16 profissionais que o CRO Pernambuco tem, 10 fiscais de nível superior e 6 de nível médio, são auxiliares de fiscalização. E nessa capacitação, com essa nova resolução, o doutor Marcos Frazão foi que teve a conversa com eles no início. A ideia inicial, no primeiro momento, vai ser orientar. Vai ser explicar, orientar, para que o pessoal possa se adequar à normativa, mas com o tempo, em breve, a gente vai começar a apertar nesse sentido, porque a gente tem que se preocupar em proteger o profissional. E também, Frazão, acho que sair desse podcast aqui agora, pensando nessa semana, amanhã a gente tem reunião de plenária, de diretoria, de fazer um ofício provocando a Anvisa sobre essa situação específica do raio-x portátil. Vou complementar, Eduardo. A Vigilância Sanitária do Recife e a APEVISA já estão sensibilizadas e já nos solicitaram explicações sobre cada uma dessas resoluções aqui, para que eles coloquem isso no dia a dia das fiscalizações deles. Ó, Então coisa a gente boa, vai né? ter aí, Bom. a gente Foi vai ter babado, aí né? uma Me passou essa parceria aqui, quando você falou em fiscalização, uma das coisas que a vigilância, eu digo porque a gente trabalhou muito tempo, né, e trabalha de vez em quando com vigilância, então uma dificuldade que eles têm é realmente o número de fiscais e o número de consultórios, né, o número de instalações para serem vistoriadas, né. E aí, não sei se, eu vi agora que tem aí uma parceria, né, sendo construída. sendo construída, né? Porque eu acho que se os dois órgãos são de inspeção, né? De cada um na sua Competência na lá. sua competência lá, né?
Seria uma ideia de ser colaborativa, né? A ideia nossa é justamente essa. Quando o Frazão foi capacitar nossos fiscais sobre a questão da radiologia, foi para calibrar, para ninguém chegar querendo fechar consultório porque está com a panorâmica, uma parede panorâmica no consultório. Ninguém querer abrir um processo ético contra uma pessoa que está recém-formada porque ela está usando sem a proteção. Primeiramente, você orientar, esclarecer, saturar de informação. Isso. São mais de 13 mil profissionais ativos da odontologia, clínicas inscritas, mais de 3 mil. Quer dizer, a Apevisa não dá conta. A gente teve uma conversa com a Apevisa sobre as interdições éticas que o Conselho Regional faz. A gente, quando o ambiente apresenta risco à saúde do paciente iminente, a gente faz uma interdição ética. Só aqui o profissional não pode trabalhar porque, eticamente, ele está prejudicando a saúde do paciente. Sala morfada, sem esterilização adequada. E a Apevisa disse, olha, não mande isso para a gente não, porque a gente não tem perna para fiscalizar o Estado todo. Mande direto para o Ministério Público do Estado. A fala foi muito clara. Vocês detectaram, vocês são órgão de fiscalização que está oferecendo risco à saúde do paciente e está funcionando, vocês interditaram, é o Ministério Público do Estado notificar o gestor daquele serviço, seja público ou privado. E aí a gente não tem essa discriminação, não. A regra que dá para o público, dá para o privado também. A regra é a odontologia, o serviço de saúde é único. A gente fiscaliza muito bem as faculdades. Todo ano a gente vai nas graduações visitar as faculdades e fiscalizar as faculdades. Teve faculdade aqui em Pernambuco até que a gente já interditou, porque a esterilização não estava funcionando e o atendimento clínico estava rodando. Pra você ter ideia da situação. No ambiente de ensino, né? No ambiente de ensino. E formação. A gente preocupado, obviamente o correio de graduação, o diretor da instituição do CRO, dá aquela pressão, é um absurdo, não pode. Mas cadê que ninguém judicialize contra o CRO? Porque ele sabe, quando o juiz for lá ler a situação, ele vai dizer, meu amigo, não se exponha a esse ridículo aqui não, porque você vai perder e vai tomar um processo contrário. E também na pós-graduação, né? Porque a gente sabe que as pós-graduações hoje recebem os profissionais, em sua grande maioria, que se formam com várias deficiências na graduação e querem, na pós-graduação, poder recuperar esse tempo perdido. E a gente fiscaliza também lá na pós-graduação. E aí vai ser um trabalho enorme, porque várias pós-graduações vão ter seus aparelhos lá. Sim. E aí vamos ver quem vai estar adequado ou não às legislações. E o objetivo não é impedir, é que se adequem e que ofereçam um diagnóstico com qualidade. Eu acho que isso é o que fecha e, obviamente, é o interesse da gente, do CRO, principalmente como o próprio entidade. Fabricante, ele não sai a recomendação tá clara. Né? Cadê o manual? O manual tá aí? Tem alguns manuais aqui, Pessoal, e se vocês verem, em alguns dos manuais, eles dizem que o operador tem que se afastar 2 metros. E ele no final diz, recomenda-se o uso do tripé para as exposições, excetuando-se aquelas em que o paciente Condições não... Ele vende, mas, né? São dois setores. Tira a responsabilidade dele fora. Tem né? o setor de vendas, que deixa a Mil Maravilhas, é seguro e fique tranquilo. Você quer usar assim? E tem o pessoal do jurídico que faz o manual e diz, olha, quando ele comprar aqui tá o manual e ele assina que recebeu e teve todas as orientações. Sim. E aí a empresa meio que lava suas mãos. A gente não pode por aí. deixar... Infelizmente a indústria tem esse hábito, mas a gente tá aqui para isso. Pois tá ótimo. Pois é, conversa boa, interessante. Aprendi muito com todos vocês. E antes de finalizarmos, eu gostaria das considerações de todos, de cada um de vocês sobre o assunto. Professora Márcia? Com relação ao aparelho, que foi o alvo do podcast, né, eu acho que é uma realidade. O que a gente tem que fazer é aprender a utilizá-lo. Né? Eu acho que a gente não vai fugir disso. Ele tem suas vantagens, mas nós temos que conhecer e aprender. É essa a minha consideração final. Certo. Doutor Cláudio? Agradecer o convite, né, do CRO, ficar à disposição aí para dúvidas na área de física médica e já pensar em fazer alguma coisa, né, de pesquisa e trabalhos com essa nova tecnologia, né? Sim. Então, já estou aqui com algumas ideias, né? Vou ver se o Centro Regional de Ciências Nucleares também abraça, né? Maravilha. Esse projeto. E é isso. Vamos para frente. Muito obrigada, doutor Marco. Bom, eu acho que foi bastante interessante esse debate, né? A gente sempre trazendo novidades de todas as linhas sobre esse tema.
E é isso, esse foi o objetivo maior da discussão que foi levantada pelo pessoal da Câmara Técnica, Sim. né? Quando a gente recebe as discussões e as solicitações dos dentistas de maneira geral. Então, quero dizer que não somente a Câmara Técnica de Radiologia, mas todas as câmaras técnicas do CRO, elas estão Sim. disponíveis Sim. para receber questionamentos técnicos, que esse é o objetivo de uma Câmara Técnica. No caso da de Radiologia, resultou nessa resolução e que outras podem vir aí mediante as necessidades do diagnóstico, principalmente. O cirurgião dentista que tiver alguma dúvida, ele pode enviar um e-mail para... Envia o questionamento direto para o protocolo do CRO, Certo, direto para o via e-mail da secretaria, do certo. CRO, e ele vai caminhar dentro do seu trâmite normal, vai chegar na Câmara Técnica. A Câmara Técnica, ela não se reúne de forma... Assim, não tem sempre uma data, mas obviamente quando junta um tema, a gente provoca essa reunião e rapidamente essa resposta sai para todo mundo. O e-mail da secretaria é o secretaria@cro-pe.org.br. É importante mencionar. Importantíssimo mencionar. E assim, o objetivo nosso não é nunca burocratizar. O objetivo nosso é fazer que a tecnologia, que avança muito rápido, ela não venha ferir aspectos da saúde do paciente, do diagnóstico do profissional e muito menos a saúde do profissional. E o start desse debate sobre o raio-x portátil foi muito para debater a nossa saúde. Será que aquilo é tão seguro feito vendem? E a gente nessa conversa de hoje entendeu que de fato ele tem segurança, mas desde que ele é utilizado com a normativa que vem no próprio manual. E não na conversa do vendedor de Instagram, na conversa do vendedor do Facebook ou do grupo do WhatsApp. E é importante para a gente procurar se atualizar. E se tiver dúvida, pode perguntar ao CRO, que a gente está à disposição para esclarecer no que for necessário. É isso. Se ficou ainda alguma dúvida, é só colocar nos comentários e a gente vai entrar em contato. Fique atento ao Instagram do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, @CRO_PE. Todas as ações são postadas lá e você não pode perder. Até o próximo episódio.